Oi, gente! Esse é o episódio 8 da temporada especial Poesia Não é Luxo. Quem está por aqui há um tempo já sabe, mas é bom avisar para as novas pessoas chegando que a temporada especial Poesia Não é Luxo, do Raiz Lendo Coisas, vai ter ao todo 10 episódios, com 30 histórias, 30 poemas, 20 desses poemas inéditos escritos por poetas que vivem em Curitiba e 10 poemas de poetas brasileiras a quem a gente presta uma homenagem, certo? Toda quinta-feira tem novo episódio, então ainda tem Raiz Lendo Coisas para vocês. Estamos na reta final, continuem acompanhando. A temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. É produzida pela Cano Produções. E antes de falar das histórias de hoje, que são 3, como sempre, eu quero fazer aquele pedido, para vocês de avaliarem o podcast nas plataformas de streaming, dar 5 estrelinhas lá se você gosta, dar o like no YouTube para chegar em mais gente, compartilha, todas aquelas coisas, certo? Episódio número 8, galera. Eu sou Júlia Reis e eu vou ler coisas. Vamos ouvir nossas 3 histórias de hoje? A primeira sobre sonhar apocalipses. A segunda, ouvir a bisavó contar, de Maria Bueno. E a terceira, um amor para forever and ever. Que gostoso. Vamos para a primeira história? Vou pegar aqui, que é da Jo. Vamos lá. Gente, eu já falei isso em outros episódios passados, mas quero repetir que a gente não está falando sobrenome de ninguém, tá? Nem sempre as pessoas querem revelar o nome inteiro. É por isso que a gente está usando só o primeiro nome, tá? Então vamos lá. Jo escreveu o seguinte: minha história é um sonho. Eu sonho com o apocalipse das mais diversas formas, há muitos anos. Estou num local mais seguro, um prédio, uma garagem. Sei que lá fora parece que o mundo está acabando. Uma areia cobre tudo, um vento forte. Junto a outra pessoa, decido retornar até minha casa para resgatar meus gatos. Corro atrás de alguém entre as ruas, onde as placas, carros, árvores, sujeiras voam com o vento forte. Tudo se cobre de areia. Viro muitas esquinas, é noite. Até que eu não consigo alcançar, não consigo correr tão rápido e fico para trás. Me perco. Meu prédio já não é mais onde eu moro. Centenas de pessoas hipnotizadas olham fixamente para um ponto de onde surge um buraco negro, escuro e reluzente. Quase um sol com um centro infinito. Nuvens baixas até a cintura, como uma névoa, explodem em raios elétricos. Eu entro no prédio, não é o mesmo. Ninguém se mexe. Estão hipnotizados. É azul e verde estampado. Não encontro meu andar, não chego, tudo vira areia. É isso. Espero ter relatado bem esse sonho, que ainda vou desenhar ele. Jo, por favor, me manda depois que você desenhar. Fiquei imaginando como que ia ser tudo isso virado areia, esse azul e verde estampados. Como que é a cara do seu apocalipse. Muito louco sonhar com o fim do mundo, né? Eu já sonhei algumas vezes também, sabia? Sonhei assim, um pouco antes de tudo acabar, assim, objetos caindo do céu, ou aquelas ondas gigantes, sabe? Onda gigante falam que é comum, né? O pessoal sonhar com onda gigante. E sabe que por coincidência, ou magia, ou as duas coisas, na noite anterior à preparação desse episódio, que eu estava relendo as histórias e juntando material, eu tive um sonho bem impactante com o céu, Jo. Eu estava numa praia, era um céu de fim de tarde, assim, colorido, bonito, e aí um portal se abriu no céu com as bordas ondulantes, assim. Era como se alguém tivesse feito um corte no céu e aí dava para ver o universo mais lá no fundo. Só que esse corte, em vez de reto, tinham as bordas ondulantes, assim. E aí eu vi, através desse espécie de portal, 2 planetas enormes se aproximando. E dava aquela sensação, parecida com a sensação da onda gigante, né? De beleza e fragilidade extrema, né? E aí eu pensava que o planeta podia acabar quando esses 2 planetas maiores que eu estava vendo no céu se aproximassem.
E aí depois, no sonho, o mundo não acabava. E eu ficava em cima de um lugar bem alto, assim, perto de uma baía. E aí eu via a baía de cima. E tinha umas baleias enormes, assim, dando a volta na baía. Para elas, a baía ficava como se fosse um pequeno cercadinho de água, né? Porque são enormes. E aí eu olhava elas de cima. E de novo, dava essa sensação de algo muito bonito e perigoso ao mesmo tempo, né? Que eu acho que existe alguma beleza nesse sonho de aniquilação. É isso que eu tive essa impressão com o seu sonho. É isso. Obrigada, Jo. Sempre gosto de saber como as pessoas estão se relacionando com o mundo a partir dos sonhos, através dos sonhos. E aí, quem ficou com a história de Jo foi a Andréia. A Andréia, que aparece lá no 2º ou 3º episódio, agora não me lembro, mas que volta, então, para uma segunda e última participação aqui no Raizando Coisas. Eu sei que vocês gostaram bastante do primeiro poema dela. André Carvalho Gavita, vamos lembrar, é poeta paranaense, trabalha no Departamento de Ciências Florestais da UFPR. Tem 7 livros publicados no gênero poesia, é editora na editora Donizela e web produtora no coletivo Marianas e nas revistas literárias Zunai e Esfera. Vamos ver como que a André se relacionou com a história de Jo a partir do poema. Antes, eu só quero falar para vocês que Andréia começa o poema com essa figura que é a Bastê. Acho que é assim que se pronuncia, né? O T talvez seja mudo, mas se escreve Bastet. Vocês sabem, aquela deusa egípcia, né? Com cabeça de gata. Eu estava lendo um pouco sobre ela e se acredita que antes ela tinha uma cabeça de leão, mas depois que os gatos passaram a viver com os seres humanos e a serem cultuados, né? Eles tinham um status de poder no Egito Antigo, então a Bastê ficou com uma cabeça de gata. E nas representações dessa deusa egípcia, a gente encontra ela segurando um instrumento musical sagrado em uma das mãos, que é o sistro, que seria uma forma de representar o amor dessa deusa pela música e pela dança. E eu queria trazer essas informações para vocês porque a Andréia começa com a figura da Bastê. Vamos ver, então. O poema se chama Gatos Dançam em Cidades Extintas. Gatos dançam em cidades extintas. Bastê sempre me chama com sua partitura dançante. Suas 1000 línguas de areia ronronam e não me deixam esquecer o apocalipse musical que arrasto. O sono é uma pista de dança e tem a minha cara esquecida na esfinge, sonoramente embalada pelos séculos em que a dancei. Quando a estrela de minha noite ondula no globo refletido de espelhos, a sua goela reluz pelas bocas selvagens que me invocam. E sou o espetáculo das praças, me enchendo com sua vocalista luz. Salto sóis enegrecidos na trama do paetê das danceterias, sou o gato iluminado no telhado das antigas construções, o tigre deixando listras no pulo das pontes sobre rios sonolentos. Em verde estampado, a pupila mais cortante que o neon rastreia o exército camuflado na floresta que a cidade barulhenta engoliu. Há um quasar barítono percutindo meu nome desde que nasci. Dance comigo, ele diz. Não sou uma premonição, ele mia. Canto-lhe soprano e o mundo se desfaz para criar outras notas, outras patas silenciosas que atravessam os prédios superlotados e as ruas entupidas de presas mortas. Uma névoa eloquente me cobre a cintura e sou a galáxia felina com saias de nuvens eletrizadas, deslizando ruidosa pelo tablado que soterra endereços abandonados depois da extinção. Mesmo quando durmo, meus olhos hipnotizam as falantes panteras que se elevam do entulho dançante na escuridão. Eu sou a voz abanando a cauda nas casas que o som cósmico destrói e refaz. Eu sempre sonho o miado caótico da música.
Essa é a Andréa Gavita, que nunca vem para brincadeira, né? A Andréa comentou que ela achou o sonho muito sonoro, por isso decidiu criar esse apocalipse musical em torno da figura da Bastet. Eu fiquei até com vontade de voltar aqui na história da Jo e pensar na música aqui, porque antes eu tinha me saltado aos olhos mais as imagens, né? Mas o que é isso do mundo acabar em areia? Eu acho que é um apocalipse bem barulhento mesmo. É isso para os sonhos apocalípticos de Jo, o poema antigo da Andréa Gavita. Eu sempre fico com a impressão que eu tô lendo sobre mistérios antigos quando eu leio as elaborações poéticas da Gavita. É isso, gente. Muito obrigada por compartilhar. Viu, Jo? Vamos para a segunda história? Eu tô rápida hoje, eu tô veloz. Tô me sentindo mais veloz. Vamos ver. Segunda história da Sueli. A Sueli é uma pessoa que participou da roda de conversa lá na Casa de Leitura Pinheirinho. Uma roda que eu comentei com vocês ontem, no episódio... Ontem não, né, gente? Na quinta passada, no episódio 7. Lembra que eu falei para vocês que foi uma roda de conversa bastante... que rodou em torno de histórias sobrenaturais. E aí a Sueli depois enviou por WhatsApp a história dela. Sueli disse o seguinte: Olá, Júlia, bom dia, tudo bem com você? Eu vou te contar uma história que fez parte da minha vida e que me traz boas recordações. Foram momentos felizes que passei ao lado da minha bisavó, que se chamava Maria Machado. Só não me recordo a idade dela na época, mas faz muitos anos que faleceu. E eu, na época, tinha, acredito, uns 11 ou 12 anos. Bem, naquele tempo nós morávamos no bairro do Portão, pois nasci e me criei ali até meus 15 anos. E minha bisavó morava aqui no bairro do Umbará com os meus avós. Nesse tempo, era sagrado todos os domingos e dias de comemorações, todos os filhos e netos se reunirem para almoçar e passar o domingo na casa dos meus avós. E aí, e ai daquele que não visse os meus avós. O meu avô ia lá, cobrava uma satisfação. Que saudade daquele tempo. Eu lembro que nós vinha bem cedo para a casa da minha avó e eu chegava, dava benção para eles, para todo mundo, e corria para o quarto da minha bisa, pois ela sempre estava no quarto se arrumando. Ela tinha os cabelos longos, ela passava nos cabelos um óleo perfumado para desembaraçar e depois penteava para fazer uma trança e depois fazia um coque. Nossa, parece que eu estou vendo essa cena agora. E enquanto ela fazia isso... ela se arrumava, eu ficava sentada ao lado dela na cama e ela me contava as histórias antigas do tempo que ela era mais nova. Histórias da vida dela, que ela tinha passado momentos alegres, momentos tristes. Mas tinha uma história que eu mais gostava de ouvir ela contar, pois essa todas as vezes eu pedia para ela contar de novo, era a história da Maria Bueno, pois é uma história muito triste, e da época da juventude da minha bisa, então ela sabia contar certinho. Sabe, de todos os bisnetos e bisnetas, eu era a que mais tinha paciência com ela e eu era a que mais gostava das histórias. Senti muito a perda dela quando ela faleceu. E apesar de fazer muitos anos, eu sinto muita falta e muitas saudades dela. Eu era muito apegada a ela. Eu pensei em contar essa história no dia do nosso encontro com o grupo, mas eu não ia conseguir. E também pensei em te enviar um áudio contando, mas também eu não ia conseguir, pois estou chorando pelas lembranças que me vieram e pela imensa saudade que eu sinto da minha bisa. Um beijo em seu coração, que Deus te abençoe. Fiquei emocionada, né, ouvindo a história da Sueli. Inclusive, lembrei da minha bisa, Paulina, no dia que ela faleceu, há uns 3 anos atrás. Eu dancei bastante no dia que aqui em casa, assim, me bateu
claro, a tristeza da perda, mas também fiquei pensando quanto ela tinha vivido bastante. Ela faleceu com mais de 100 anos. E, e aí foi um dia de dançar. Celebrar, né, gente, os nossos antepassados, como é importante, assim, os antepassados que a gente conheceu. Eu, infelizmente, não pude conhecer a família biológica da minha mãe, mas é importante a gente celebrar os antepassados que a gente conheceu, os antepassados que a gente não conheceu, por várias razões, e os antepassados encantados também, né, que são, dependendo da sua crença, ou os orixás, ou os santos. Então, é bem importante a gente ter esse momento de celebração e de dança, de memória. Muito obrigada, Sueli. E aí, além da Bisa, da Sueli, eu fiquei pensando em trazer para vocês qual que é essa história que a Sueli, quando eu tinha 11, 12 anos, gostava muito que a Bisa contasse, que é a história da Maria Bueno, que faz parte do folclore aqui de Curitiba, né, do Paraná, de Curitiba especificamente. E aí, fui pegar algumas informações sobre essa história da Maria Bueno. Talvez quem seja aqui de Curitiba do Paraná já saiba, mas como a gente está falando com uma galera também que não é daqui, eu acho legal a gente contar. Até porque tem um subtexto, informações assim importantes nessa história sociais, né? Informações sociais. Então, eu não sei se essa era a versão que a Bisa contava para a Sueli, mas em uma das vertentes, uma das versões que eu conheci, é o seguinte, que a Maria Bueno era uma jovem lá de Morretes, que é aqui pertinho, né, da cidade de Curitiba. Ela sofria problemas familiares com o pai, que era alcoólatra. Então, ela resolveu entrar para um convento católico. E depois, os padres da região ali de Morretes resolveram transferir a Maria Bueno para Curitiba. Ao chegar aqui em Curitiba, diz essa versão que ela começou a trabalhar como lavadeira. Eu conheço outras versões que falam que ela foi trabalhar como prostituta. Aí não sei, né? Tem uma variação. Ela começou a trabalhar como lavadeira, né? Nessa versão aqui que eu tô vendo. E ela se apaixonou por um soldado do exército, um cara chamado Inácio José Diniz. E uma noite que esse Inácio estava de serviço no quartel, a Maria Bueno decidiu que ela iria no baile. E o Inácio não gostou, os dois discutiram, só que ela era muito decidida e ela ignorou a briga e foi sim para a festa. E aí, com ciúmes, o Inácio Diniz, ele saiu do quartel, que ficava na Praça São José, ficou escondido, próximo ao baile, para espionar a Maria Bueno, né, quando ela saísse. E aí, ele se escondeu na Rua Vicente Machado, esperou ela passar sozinha, que é uma rua hoje que tem bastante bar aqui em Curitiba e tudo mais. E na madrugada do dia 29 de janeiro de 1893, a Maria Bueno foi assassinada no meio da rua, com golpes de faca no pescoço. O militar foi preso e julgado a júri popular e ele foi absolvido por unanimidade. Né? A injustiça, na época, repercutiu aqui na cidade. E 1 ano depois, vejam só, o Inácio Diniz dizem que ele cometeu um latrocínio. E aí ele foi fuzilado pelo exército. Nossa, na Revolução Federalista. Olha só. Então, reza a lenda que no local da morte da Maria Bueno, desse assassinato, foi colocada uma cruz de madeira e, com o passar do tempo, nasceu uma rosa vermelha ao lado, né? As pessoas crentes, devotas, acreditam, então, que nasceu essa rosa vermelha e, surpresas, as pessoas que passavam ali a ver a flor, elas começavam a acender velas no local, né? E aí começou a surgir vários relatos sobrenaturais com a Maria Bueno e com os milagres dessa santa, né? Ela se tornou santa e o corpo dela está enterrado no cemitério municipal, né, próximo à entrada principal, e é visitado, né, o túmulo. E dá para ver várias placas, homenagens do mundo inteiro em nome da Maria Bueno. Né? Então, quem vai lá fazer pedido precisa levar uma rosa vermelha. Tá? E aí, se for atendido, volta no local e deixa uma rosa branca como forma de agradecimento. Em outras versões, ela foi assassinada com navalhas e não com faca, mas sempre ali na Rua Vicente Machado. Né? Ela foi, como ela era anônima socialmente, né, sem família ou amigos, ela foi enterrada em cova rasa, tá? Como indigente.
ela está ali no cemitério municipal São Francisco de Paula, tá, gente? Que é o cemitério mais antigo de Curitiba. E aí tem uma especialista, Clarissa Grassi, que é pesquisadora cemiterial, olha só, responsável pelas visitas guiadas à capela, que foi dedicada à memória da Maria Bueno. Ela diz que a Maria Bueno é um grande ícone do cemitério municipal, justamente por essa aura sobre ela, né, dela ser esse símbolo de violência, né, de violência de gênero. Mas o que a gente sabe de fato concreto, mesmo segundo a Clarissa, é muito pouco. É uma história que é contada de boca a boca, aumentada, distorcida, como toda história de santo milagreiro, né? Então, o que a gente sabe efetivamente, segundo a Clarissa, essa especialista, é que ela era uma anônima que morava em Curitiba, que tinha vindo de Morretes, então, e que passou a ser pessoa pública só depois do seu assassinato, né? E aí é muito legal que nesse contexto de fé popular, o termo que a Clarissa usa é devoção marginal. Achei muito bom isso, né? É quando pessoas comuns, após a morte, ganham a veneração de fiéis. E, olha, gente, eu sou muito pouco viajada, eu só saí do Brasil 2 vezes, assim. E uma dessas vezes eu fui para a Argentina, para Buenos Aires. E por mais que Buenos Aires... Eu vou voltar na Maria Bueno, tá? Mas por mais que Buenos Aires seja uma capital que, arquitetonicamente, e ali no centro, as pessoas e tudo mais, falam que é uma capital da América do Sul, mas muito europeizada, ao mesmo tempo a gente vê tanta casa de santeria, a gente vê tanto santo popular, tanto isso que essa especialista está falando de devoção marginal. Então eu acho que, de certa forma, isso é algo que caracteriza a América do Sul, sabe? Por causa justamente dessa devoção a pessoas marginalizadas, como era a Maria Bueno, seja ela lavadeira ou prostituta, e que ganharam um destaque. Eu acho que as pessoas se identificam com a luta e com o sofrimento dessas pessoas que depois viram santas milagreiras, né? Tem a ver com o que a gente estava falando, né? da ancestralidade... da ancestralidade divinizada. Da ancestralidade divinizada. E aí, uma coisa bastante interessante que essa especialista fala é que a Maria Bueno era parda. Mas, ao longo do tempo, existiu aqui em Curitiba um processo de branqueamento dela, né? Não surpreende, né, gente, essa informação. Mas ela é super importante. Muitas vezes, hoje em dia, ela é retratada, inclusive, com olhos azuis. Mas tem essa informação a partir de especialistas, né, na história, mesmo com poucos dados, de que ela era, sim, uma mulher parda, tá? Então, é bem importante pontuar isso. E aí eu encontrei até uma pesquisa aqui, uma dissertação em antropologia social da Conceição Aparecida dos Santos, que se chama Como Nascem os Santos, o caso da Maria Bueno. É uma dissertação da UFPR, né, federal aqui do Paraná, que faz um estudo sobre o culto a Maria Bueno, essa santa não canônica, né, venerada no cemitério São Francisco de Paula. E aí dá destaque ao fato dela ter sido uma mulher de classe baixa, anônima, né? Achei muito legal. E aí, como fazer um pedido a Maria Bueno? Quem tiver interesse, faz o seguinte, ó, minha querida Maria Bueno, espírito iluminado, mensageira de Jesus na terra junto às criaturas, venho pedir-lhe o auxílio certo para as minhas dificuldades, pois tenho a certeza, és a minha protetora e me ouve sempre que estou em desespero. Conto com a tua assistência nesse particular. E aí fala o pedido. Olha só, né, gente? E aí todas aquelas misturas que a gente conhece, né? Já Jesus Cristo já é colocado no meio e é isso aí. Ai, Sueli, muito obrigada pela sua história emocionante. Fiquei emocionada aqui, pensando na sua bisa, na minha bisa. E gostei muito de saber mais sobre a Maria Bueno. E aí, para você, eu quero ler um poema de uma poeta super importante aqui para Curitiba,
poeta, prosadora, tradutora, enfim, que é a Lucy Colin. Lucy Colin, curitibana, nascida em 64, é escritora, tradutora, professora universitária, musicista, tem uma formação bem sólida na música, transita por gêneros como a poesia, o conto, o romance, o teatro, e investe na musicalidade e na fragmentação textual. A Lucy Colin publicou livros de literatura, participou de antologias nacionais e internacionais, Estados Unidos, Alemanha, França, Uruguai, Argentina, Peru e México. Produziu artigos e ensaios para revistas e jornais no Brasil e no exterior. Escreveu e produziu textos dramáticos e teve vários textos seus transformados em peças teatrais. Lucy Colin, que foi professora no curso de letras da UFPR, também tive o prazer de ter ela na minha banca de defesa do doutorado. Então, é uma figura que não podia faltar aqui no Raiz Lendo Coisas. E eu resolvi ler algum poema do livro A Palavra Algo, que saiu em 2016 pela editora Iluminuras. Um livro curto, bastante potente. E aí, Sueli, o seguinte, eu não consegui me decidir aqui. Fui reler o livro inteiro, fiquei pensando, mas não consegui me decidir entre um ou outro poema. Então, eu vou ler dois. Porque eu acho que são os dois que se encaixam em toda... que tem a ver com a história e que eu fiquei com vontade de ler para você. O primeiro poema se chama Dias. Era mentira que a dor envelhece. Eu quero ouvir as histórias antigas e recompor os enredos que já conheço. Meu avô subindo a rua, assobiando, é domingo. Não quero histórias que mudam. Eu quero as personagens de sempre, as cenas antigas, as portas antigas, as noites antigas, as antigas mãos. Vô, a vida é ruim? Risada. E aquela certeza de que o mundo amanhã continua igual ao mundo aqui dentro e eu pertenço ao dia em que olho para essa figura que também me olha e posso dizer prazer em revê-la. E aí, porque eu não aguento, eu vou ler o segundo, então se chama Álbum. Como são enormes as ossadas de animais no Museu Nacional. Não se diz ossos, advertiu a tia, formada em filosofia pura. Quando descobri o imenso livro de anatomia de crustáceos e moluscos, sob impulso científico, enclausurei insetos nos vidrinhos de remédio da bisavó. A bisavó chorava à toa, aliás, e zanzava pela casa ralhando em Vêneto com fantasmas que a haviam abandonado bem ali. Como são enormes as lembranças quando meu pai me perdeu no mar, quando minha mãe me perdeu na saída do cinema. Deve ter durado 30 segundos. E até hoje. Quando o carrilhão das 5, que era a hora do bolinho de polvilho, sento-me para o chá solitário e folheio um atlas de imagens decorridas que se debatem como insetos. E o gole tem um gosto desabitado e ermo, porque perdi o código com que se argumenta com os fantasmas. É isso, Sueli, em memória sua bisa, os poemas da Lucy Colin. Muito obrigada. Vamos para a terceira história hoje? A terceira história é da Inês. A Inês também uma companheira 60 a mais da roda de conversa lá no Barreirinha do CAT, né? Que é o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa. A Inês enviou essa história pelo WhatsApp, mas escrita em folha de caderno. Então, ela escreveu em folhas de caderno, tirou foto, me mandou. Aí eu transcrevi isso aqui, que eu vou ler para vocês. Então, eu achei bonito que eu tenho essas fotos, né,
da letra de mão da Inês. Inês escreveu assim: Curitiba, 17 de março de 2023. Fato da minha vida. Sou de família humilde. Meu pai era colono e minha mãe dona de casa. Família com 17 irmãos. Éramos muito religiosos e rezávamos o terço todos os dias. Com 11 anos, fui para um colégio interno e consegui estudar e aprender muito, inclusive a cozinhar. Quando saí do colégio, tinha 15 anos e voltei para a casa dos meus pais, no interior, já em Francisco Beltrão. Quem não conhece, tá, gente? É aqui no Paraná. Fui convidada para ser professora de escola isolada com 16 anos. Mesmo sem ter concluído o curso de magistério, que era o antigo normal, né, entre aspas. Me preparei 15 dias com as demais colegas e comecei a dar aula para primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo na mesma sala. Um dia, caminhando sozinha, fiz o propósito que iria casar e ter 3 filhos. Com este trabalho de professora, fazendo de tudo, fiquei doente. E no final daquele 1969, parei de trabalhar para cuidar da saúde, pois eu tinha emagrecido 9 quilos e não podia sequer me incomodar, que já desmaiava. Com 21 anos, vim com a minha irmã para Curitiba para fazer tratamento. E aqui fiquei até agora. Cidade grande, como iria namorar distante dos meus pais e junto com a minha irmã? Só não esqueci de Deus. Todos os domingos eu ia à missa e pedia a Nossa Senhora que me ajudasse a encontrar um jovem católico e espirituoso que gostasse de mim do jeito que sou. Eu não queria rico, nem muito bonito e que fosse trabalhador para formar uma família. Não desisti de estudar. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Morava com a minha irmã num quarto de pensão. Fazia só uma refeição bem feita por dia. E depois era só um lanche. Teve noite que fui dormir com fome, pois a cantina não abriu. Comecei a trabalhar num escritório, mesmo sem ter experiência, mas falei que aprenderia muito rápido. Um dia chegou um rapaz para trabalhar no mesmo setor que eu estava. Meu chefe não apresentou o funcionário. Eu perguntei, por que ele não foi apresentado? Ele me disse, o chefe, que era um funcionário antigo. Falei, mas eu não conheço. Este foi o primeiro passo. Ele se apresentou, quando falou o nome dele, achei bem diferente. E o sobrenome mais difícil ainda. Comecei a escrever o sobrenome e quando vi, ele estava na minha frente. Tentei esconder o que estava escrito, mas ele viu. Me convidou várias vezes para irmos ao cinema. Eu recusava, pois falei que iria só trabalhar e estudar. Ele não desistia de me convidar. Contei para minha irmã. E aí ela me disse, você não tem namorado, por que não aceita sair com ele? Isso demorou quase um mês. Nós trabalhávamos no mesmo setor. Um dia, ao final do expediente, eu falei, eu aceito ir ao cinema com você. Qual foi a reação dele? Hoje eu não posso, pois não tenho dinheiro. Mesmo assim, podemos sair para conversar. Era próximo do carnaval. Apresentei ele para minha irmã e disse, mas ele é mais novo do que eu. E ela disse, ele me parece um rapaz muito bom e tem boas intenções. Ele tinha o rosto cheio de espinhos, mas nem por isso iria atrapalhar. Perguntava da família, dos irmãos, sempre a gente tinha assunto. Agora, como podemos namorar? Não posso levar ao pensionato, pois era proibido. Qual a surpresa? Fomos namorar no banco da Praça Espanha. Ele levou um gravador bem grande e escutávamos as músicas de Demis russos. Forever and Ever, Goodbye My Love e outras. Data de lançamento, 1973. Aí ela colocou aqui, gente, a tradução da música Forever and Ever. Fala assim, sempre, sempre, para sempre, sempre você será a única que brilha em mim como o sol da manhã. Sempre, sempre, para sempre, sempre você será minha primavera, o fim do meu arco-íris e a canção que eu canto. Me leve para além da imaginação. Você é o meu sonho que se torna realidade, minha consolação. E continua assim a música. E aí a Inês finaliza. Nos casamos dia 8/2/1975. Temos 3 filhas maravilhosas e logo faremos bodas de ouro. Aproveitamos bem a vida, tanto na parte espiritual e nos divertimos sempre, nas festas e bailes, pois gostamos de viajar e dançar. Cuidamos da saúde e divertimento, nunca esquecendo de agradecer a Deus que sempre está na nossa frente nos guiando. Tenho hoje 71 anos e ele 68 anos.
Ai, que lindo, Inês. Outra história que eu fiquei muito emocionada, gente. Eu tô muito emocionada essa semana, vocês não têm noção. Eu fui na reunião de escola da minha filha, né, da Agnes, e aí a pedagoga começou a ler os pareceres e eu já tava, meu Deus, porque é uma descrição, né, do que a criançada fez esse semestre. Eu já tava chorando. Fui a primeira a chorar. Aí depois, quando as professoras falaram das crianças e entregaram os pareceres individuais, aí tinha umas mães lendo e chorando também. É porque a gente fica muito emocionado com tudo que a criançada faz, né? Inês, gostei muito. Gostei especialmente de como você terminou, né? Aproveitamos bem a vida, nos divertimos sempre nas festas e bailes, pois gostamos de viajar e dançar. E isso é muito a impressão que eu tive quando a gente estava nas rodas de conversa na CAT, né? Ou na casa de leitura também, conversando com o pessoal 60 a mais. Uma galera cheia de vida, energia, conversadeiro pessoal e com muito gás, assim, que gosta de se divertir. Fiquei muito feliz, me deu muito ânimo estar com o pessoal nessas rodas de conversa, me deu saudade agora também. Gostei muito, Inês, que você colocou a tradução da música. E aí eu fui ouvir o Demis Roussos. Eu não sei se é assim se pronuncia o nome dele. Eu vi que o nome dele de verdade, olha só, é Artemios Ventouris Roussos. Ele é um cantor de família grega que nasceu no Egito. Olha só. E aí ele tem uns clipes assim bem anos 70, com ele roupa tradicional egípcia, cabeludo, assim, barbudo, e com uma voz muito doce. Essa música que você mandou, Forever and Ever, é muito bonita. E gostei de saber. Fiquei imaginando vocês dois, assim, ouvindo no gravador, lá na praça. Amor de praça pública, né? E quem recebeu a história da Inês foi a Rosane Arminda. Rosane Arminda, que é curitibana. Gente, que já esteve aqui, né? Se eu não me engano, no episódio 3, um poema lindo, que vocês também gostaram bastante. E para a gente relembrar, então, a Rosane é curitibana, filha de 2 nordestinos do estado da Bahia. Trabalha escrita literária em cordel, tendo seu foco mulheres pretas e ancestralidade da cultura afro-brasileira e africana. É educadora, especialista em educação quilombola, literatura brasileira, alfabetização em linguagens e desenvolve na arte brincante dos griots a contação de histórias africanas. Faz parte do Centro Cultural de Estudos e Pesquisa Humaitá, é conselheira estadual da Cultura do Paraná, inclusive representando a literatura, né? Encontrou nas mídias sociais a relação de educação e interação humana por meio de conteúdos relacionados a práticas, conhecimentos e costumes da cultura afro-religiosa. É isso aí, Rosane. Uma queridona. Muito feliz de ter a Rosane e a Andréia Gavita no nosso time de poetas do Raiz Lendo Coisas. Vamos ler, então, o cordel que a Rosane escreveu, pensando na história da Inês. Se chama Quarto de Pensão. Caríssimas amigas, caríssimos amigos, veja a origem dessa trajetória. Foi professora aos 16, do 1º ao 4º, por vocação. Começou seus estudos aos 11, isso lá em Francisco Beltrão. Entre 17 irmãos foi a primeira. É dela que vem essa dedicatória. Pois veja, andando sozinha, o quanto vale o caminhar. O propósito era casamento e 3 filhos naquela cidade. Só que, das tristezas da vida, teve em seu trabalho a enfermidade. E foi no final de 69 que precisou parar de escrever. Mesmo tão jovem, com sua irmã em outra cidade, foi morar. Chegou em Curitiba, diante de trabalho e estudos, noite e dia. Foi ficando na grande cidade, seu destino então mudaria. Encontrar o amor verdadeiro para Nossa Senhora de punho a rezar. Mas como namorar sem esquecer a origem dos seus? Era entre domingos de missa até um quarto de pensão? Teve noites de que dormia com fome, por não fazer uma refeição. Dormia para esquecer a tal fome, só não esquecia de Deus. Para dar jeito no que pedia, queria alguém que a aceitasse. Não queria nem beleza, nem riqueza, só queria um esposo que fosse trazido pela fé de um jovem espirituoso. O amor da família que daquela moça gostasse.
O encantado desta encantada te conto desde o começo, pois eis que chegou um moço no mesmo setor, vejo o resultado, foi um dia de trabalho que apareceu e não foi apresentado. De sobrenome difícil, mas quando viu, já fez logo o apreço. Aquele sobrenome por ali já passara e já era antigo. Viu no encanto da moça, escrevendo o que sentiu, nem mesmo com disfarce poderia ver, mas ele viu. E foi este o primeiro passo, dado ao amor proibido. Digo minha ousadia, a história dessa moça contar, se fez valer da resistência em dias de carnaval, ensinou que o dinheiro não é a felicidade principal, nem mesmo um rosto cheio de espinhas poderia o amor atrapalhar. Como pode um convite de cinema recusar? Disse o rapaz, que demonstrou boa intenção. Hoje não posso, não tenho dinheiro, foi essa a reação. Mas quando querer é bem, nem a idade pode atrapalhar. Pois bem, o proibido, que havia durante mencionado, não é de surpresas da vida, nem das canções do mundo, nem de anos no banco da praça, que teria muito assunto. É que a moça fez do além da porta de um quarto de pensionato. Pois fica proibido não ouvir o som que embala uma canção. O ano de 73 traz a sintonia que se fez única na memória. Forever and ever, ao som da Espanha, começa uma linda história. Amar sempre, ir para sempre, esta é a tradução. E se previsão fosse boa, venderia saúde. Casaria em 75 e adivinha, 3 filhos desta união. 50 anos de ouro, assim como o sol da canção. Anos de alegria e fé. É Deus que guia e que Ele nos ajude. Pois é Ele que vai à frente, guiando o sentido de cada um. E qual o sentido da vida se não acreditar no amor? Resistir ao tempo em cada toque, perceber seu frescor. Não há idade para amar, mesmo ele com 68 e ela com 71. Quando se é novo, pense em fazer tudo de uma vez. O segredo do amor é a simplicidade na real essência. Então vamos lembrar de alguém que trouxe essa persistência. Esta homenagem é por sua linda história. Gratidão, Inês. Ai, que lindo, Rosane! Gratidão, Inês. Eu faço um eco a essa gratidão, porque essa história é muito emocionante mesmo. E aí, conversando com a Rosane, ela falou que o que chamou a atenção foi a dedicação de tempo à relação, uma relação duradoura, que exige paciência, dedicação. E ela pensou também, a Rosane, na diferença de idade também, né? Por mais que seja mínima ali, a esposa 3 anos mais velha que o esposo, isso numa época já foi mais tabu, né? Mas o foco era celebrar a trajetória da Inês e celebrar o amor duradouro. O amor de diversão, né, gente? Não pode ser aquele casamento duradouro chato e cheio de violência. Aqui a gente está celebrando o amor de 2 pessoas que se encontram para se divertirem juntas, para bailar, para ir nos bailes, para viajar, para fazer coisa gostosa, né? É isso, com o poema da Rosane, uma homenagem à história da Inês. Eu me despeço de vocês por hoje. E aí, o que vocês estão achando da temporada especial? Estou gostando muito de receber o feedback de vocês. Me contem pelo Insta, @raislendo_coisas, ou @julia.raiz. Eu sou Julia Raiz, vou continuar lendo coisas. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira para o episódio 9, o penúltimo. Beijos!